7h37, hora do esporte. Vou chamar aqui para me fazer companhia João Vanderlei, que está de volta ao BDP. Bom dia, João. Bom dia para você, Fábio, de volta especialmente, tá? Mas a gente chega aqui para falar de esporte no Bom Dia do Clube do Remo. Vamos começar pelo Leão Azul, porque a rotina de trabalhos pesados foi no clima dos calor forte da tarde no inverno amazônico, que a gente confere como foi. O sol era tão forte que era difícil até enxergar alguma coisa. Nesta semana, o calor é um desafio para os azulinos. Acostumados a treinar no final da tarde, foram para o campo às 3 horas para se adaptar ao horário e ao clima que vão enfrentar na próxima partida. Eu acho que esse daí é bom para nós já pegar o clima já do jogo, que o jogo lá vai ser cedo, né, 3h30. Mas esse calor tá de matar mesmo. E a primeira viagem da temporada vai ser especial para a cidade de Augusto Correia, no nordeste do estado. Após 14 anos, o Remo vai voltar ao município. Em 2011, quando estava sem calendário profissional, venceu um selecionado local por 4-0. Mas em 2025 o cenário é diferente. O jogo vale 3 pontos, o time é de Série B e tem atletas de alto investimento. E chega com a necessidade de vencer para continuar o bom momento. Na nossa profissão é assim, né? A gente sempre tem que estar performando e performando bem. Às vezes até quando você ganha um jogo e não produz o melhor em campo, você é criticado, você é alvo de críticas. Quando o resultado não vem, é pior ainda. Eu acho que não tem mais time bobo em lugar nenhum. Nós fizemos um amistoso aqui contra o time sub-20, deram trabalho para nós. Eu acho que é só ficar concentrado mesmo, fazer o que o professor Rodrigo está passando para nós, que vamos fazer outro grande jogo e sair com os 3 pontos. E o jogo contra o Caeté significa uma oportunidade para um medalhão do elenco ter mais tempo de jogo e também se provar para a torcida azulina. Um dos maiores investimentos para a temporada, o atacante Pedro Rocha jogou 19 minutos contra o São Francisco e tem fome para jogar ainda mais tempo. Muito grande, muito grande. Quando eu falei da minha chegada, da minha entrevista, eu vivo esse sonho a cada dia de ser um jogador de futebol e apesar de bastante tempo já de carreira, então cada dia eu entro em campo pensando que é meu prato de comida e da minha família, então essa é a minha vontade, a minha gana de vencer. Porém, o técnico Rodrigo Santana quer ser cuidadoso nesse início de temporada e não quer pular etapas. A gente acredita que quem chegou em janeiro ainda não está no seu melhor momento fisicamente. Então, acredito que a partir da terceira rodada a gente pode começar a experimentar os atletas chegarem em janeiro para iniciar uma partida, mas por hora a gente inicia com a mesma. Tá aí o técnico Rodrigo Santana já adiantando que o Remo deve ser o mesmo que enfrentou o São Francisco nesse final de semana contra a equipe do Caeté, dando prioridade aí para os atletas que já estavam na pré-temporada desde dezembro do ano passado. Portanto, o time azulino deve ser repetido contra o Guerreiro Caeteuara. E é interessante mesmo, né? É importante também ter paciência, principalmente com esses novos contratados que chegaram em janeiro por conta da folga da Série A e também da Série B do Campeonato Brasileiro. É muito bom ter esses caras na ponta dos cascos, porque ter uma lesão de um cara que você paga 2, 3 dígitos é um negócio que é muito complicado a longo prazo. Sim, com certeza. E ainda falando de Remo, tem uma novidade. Na verdade, é uma história bem interessante, Fábio, porque é o seguinte, nessa semana o Remo anunciou um novo zagueiro, o William Klaus, de 31 anos, estava atuando no futebol grego. Mas além do talento e da experiência do esporte, o novo jogador azulino já demonstrou ter um grande coração, sendo premiado com o prêmio Não é Só Futebol, oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol. E a premiação do jogador ocorreu em 2021, quando ele ainda atuava no Ceará. Na época, Klaus, que estava lesionado, ele descobriu que o seu Orlando da Silva, massagista do Vozão há mais de 15 anos, não sabia nem ler nem escrever. Comovido com a história, o zagueiro estudou e preparou material especial para ensinar o funcionário do clube justamente a ler e escrever durante o período da sua recuperação de lesão. Portanto, vamos conferir agora um trecho desse mini documentário feito pelo Ceará que conta essa história. Eu sou Orlando, trabalho massagista já há 15 anos já como massagista. A minha história é que, digamos, eu senti muita dificuldade de ler, ainda sinto ainda, né? Eu era criança, o meu pai trabalhava de padeiro e a gente andava em cidade em cidade todos os anos. Entrava nos colégios para estudar e tudo, mas eu saía, nunca estudei um ano todo. Apesar de eu ter ido, tentado e tudo, não ter aprendido, mas eu não culpo meu pai nem minha mãe, eles sempre me colocaram no colégio. Estava no departamento médico, me recuperando do processo cirúrgico,
E acabei ouvindo a história do seu Orlando, que ele não sabia ler, que ele queria muito aprender a ler para poder ler as palavras de Deus. E então eu fiz um material ali, fui dar uma pesquisada em alguns livros, alguma coisa que eu podia ajudar ele. Aí comprei os livros, fiz o material e começamos. Estou tendo essa nova oportunidade, o professor Glaucio está me ensinando. Tá, essa aqui é o desafio, ó. Essa aqui a gente sempre tem dificuldade para conseguir hoje. O T. Telefone. Boa, aí, ó. Tá aí essa história do Klaus para mostrar que, na maioria das vezes, o futebol é muito além das quatro linhas. E o novo contratado do Clube do Remo, o Fábio, deve chegar em Belém nessa semana ainda para realizar exames médicos e testes físicos antes de assinar contrato com a equipe azulina. Que linda essa história, gente, inspiradora. Realmente não é só futebol, isso é muito bacana. Parabéns aí pela iniciativa. Jogador chegando, portanto, aí em breve ao Remo. E chega para jogar, tá? Para jogar, chega para já ser titular nesse time. E no Paysandu também deve ter um jogador novo em campo agora no próximo jogo. Verdade, é um jogador que é novo, mas também ao mesmo tempo não é tão novo assim, porque já esteve no Paysandu em outros anos, né? O atacante Marlon já está regularizado e pode ser opção do técnico Márcio Fernandes para o jogo de amanhã contra o Águia de Marabá. O jogo vai ser uma oportunidade, inclusive, para Marlon reestrear com a camisa bicolor. Vamos conferir na reportagem do Bruno Amâncio. Depois de uma longa espera, Marlon finalmente foi regularizado no Boletim Informativo Diário, o famoso BID. Agora o atacante já pode reestrear pelo Paysandu. Estou, muito ansioso para voltar a vestir essa camisa, para voltar a atuar com essa camisa muito pesada que é a do Paysandu. Fui para esses 2 jogos aí e estava com muita vontade de jogar. Em 2020, Marlon chegou ao Papão por empréstimo do Porto de Pernambuco. Foram 5 gols em 12 partidas. Em fevereiro de 2021, o Paysandu comprou 100% dos direitos federativos do atleta. No fim de 2022, o atacante foi vendido ao Gil Vicente, de Portugal, por 350 mil euros, na maior transação da história do clube bicolor. E aí Marlon jogou pelo time português e depois voltou ao Brasil, na temporada passada, para defender o Guarani na Série B. Rodei bastante, vivi muita coisa no futebol nesse tempo que passei. Espero contribuir com o grupo, com os companheiros novos que estão aí. Espero me entrosar o mais rápido possível. Já estou há 2-3 semanas já aí treinando. E espero contribuir com o grupo. Do elenco mesmo, só tinha jogado com o Nicolas, mas percebo que é um grupo que está muito comprometido, está querendo demais contribuir aí com a evolução do Paysandu. E espero que encaixe, já conseguimos 2 vitórias, já conseguimos um título, e espero que esse grupo consiga muitas vitórias aí durante o ano. Na primeira passagem pelo Paysandu, Marlon fez 90 jogos e marcou 25 gols. Deixou uma boa marca com a camisa bicolor. Agora ele quer mais nesse retorno ao Papão. E a reestreia do atacante já está marcada. Amanhã, contra o Águia de Marabá, a partir das 5 horas da tarde, no Zinho Oliveira, pela 2ª rodada do Campeonato Paraense. Estou muito feliz e motivado, muito mais motivado do que cheguei da primeira vez. Me sinto em casa, estou de volta para casa, um lugar que me acolheu muito bem, e espero que seja mais uma passagem vitoriosa, muito melhor, como você falou, muito melhor do que a primeira, se Deus quiser. Portanto, está aí o Marlon, Vem para essa segunda passagem do Paysandu, só que tem um detalhe, tem uma diferença. O Marlon, naquele time de 2021 até 2023, era o camisa 10 e era um dos principais jogadores do time tecnicamente. Nesse ano, ele vai ter uma concorrência muito forte, o time é mais qualificado, está no nível maior que a Série B. Ano passado esteve no Guarani, que acabou sendo rebaixado, então o Marlon não vai ter vida fácil se ele quiser jogar no Papão, vai ter que batalhar bastante. E se ele vai jogar como titular ou não, a gente ainda não sabe, mas o técnico Márcio Fernandes já avisou que ele viaja, foi relacionado para o jogo contra o Águia de Marabá e deve estar pelo menos no banco de reservas amanhã à tarde. Prontinho, fechamos então essas informações. Primeiras informações, Isso. Você volta. Volto daqui a pouco. Então te espero daqui a pouquinho, João. Até mais. Vamos dar...
Agora são 8 horas e 20 minutos, hora do segundo tempo do esporte. Junto com o Vanderlei voltando por aqui, trazendo informações do Parazão. Isso mesmo, Fábia. Vamos ter muitos jogos durante esse final de semana. Segunda rodada do Campeonato Paraense. Inclusive, a gente tem os confrontos para colocar na sua tela agora, para você ver a agenda dessa segunda rodada, começando amanhã às 10 horas no Ninho do Japim, jogo com o mando do São Francisco, mas no CT do Castanhal contra o Japim da Estrada. A rodada continua também no sábado às 10 horas da manhã, tem Capitão Poço e Cametá em Capitão Poço, no estádio Rufinão. Também às 10 da manhã temos o Bragantino enfrentando o Santa Rosa e na sequência teremos os jogos da dupla Remo e Paysandu na tela para você. Mas antes a gente destaca também o Independente enfrentando a Tuna Luso Brasileiro, inclusive 2 times que venceram na primeira rodada, tá? Esse jogo vai ser interessante. Também 2 times que venceram nas suas estreias, Águia de Marabá e Paysandu, Nozinho Oliveira, jogo bem interessante. O Águia, que jogou nessa semana já pela Copa Verde, está enfrentando aí uma agenda apertada e na sequência ainda vai enfrentar o Clube do Remo. E para fechar, Caeté e Clube do Remo em Augusto Corrêa, o Remo voltando em Augusto Corrêa pela primeira vez depois de 14 anos. Primeira vez foi lá em 2011. O jogo aconteceu meio que num campo assim, que parecia meio que uma fazenda, mas agora tem um estádio legal, né? E tá bacana. Capacidade para 3 mil pessoas, a casa deve estar cheia para essa partida amanhã. O que mais você conta pra gente? Conto também sobre o Paysandu, porque o Paysandu joga amanhã contra o Águia e deve ter mudanças no time, tá? Até que o Márcio Fernandes até falou na coletiva sobre algumas coisas que ele precisa corrigir, principalmente no meio de campo. Tomou um apertinho do Capitão Poço lá na primeira rodada, por isso, Giovani deve voltar para o time titular, tá? Deve sair o Pedro Del Valle para dar uma encorpada nesse meio de campo do Paysandu. Já no Clube do Remo, a gente já adiantou, mas repete aqui para você que está chegando agora, o Clube do Remo deve contar com o mesmo time que venceu o São Francisco na estreia do Campeonato Paraense, praticamente sem nenhuma alteração. E para fechar, a gente fala do Felipe Viseu, tá? Ele precisou de apenas 30 minutos para marcar o seu primeiro gol no Campeonato Paraense, continua entregando um bom cartão de visita por onde passa e ele falou, né, tem uma entrevista especial aí disponível para você no ge.com, ge.globo.com/pa, onde você pode conferir a palavra do Felipe Viseu, assim como também, Fábia, uma enquete com os gols da primeira rodada, os gols mais bonitos da primeira rodada do Campeonato Paraense, gol do Vander da Tuna contra o Bragantino, gol do Rodrigo do Capitão Poço contra o Paysandu e também o gol do Felipe Viseu. Está disponível lá para você votar e escolher antes da abertura dessa segunda rodada. É isso, fechamos. Obrigada pela visita, João. Te espero mais vezes aqui no BDP. Obrigado. Valeu. Segunda-feira eu vou estar. Então te espero segunda. Isso. Tchau, tchau. Agora são 8 horas e 23 minutos. João vai trocar com a